Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu agradeço a presença e a companhia de cada um de vocês durante a leitura dessa coleção de livros. Estamos no primeiro livro da coleção Ramsés, do escritor e egiptólogo Christian Jacques. Nossa, muito obrigada pela audiência, por curtirem os vídeos, por curtirem a leitura. Obrigada pelos compartilhamentos. Muito obrigada por me acompanharem nessa leitura. Vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu nos capítulos 13 a 16? A Manny foi investigar a fábrica de blocos de tinta e se meteu numa bela de uma encrenca. Quase perdeu a vida. Ramsés, quando voltou da expedição com o pai, tomou conhecimento da investigação de Amene e foi falar com a mãe, a rainha Touia, e pediu a intercessão dela para que as investigações, tanto das tintas falsificadas quanto do atentado que ele sofreu, fossem realizadas de forma efetiva. E acabamos por saber, né, que o Shenar, o irmão mais velho e herdeiro direto ao trono, sabe mais do que assumiu sobre o caso da tentativa de assassinato do Ramsés. E agora? O que a gente vai encarar? O que o Ramsés vai encarar? Boa história para nós? Vamos continuar então. Capítulo 17. A guarda fluvial vigiava permanentemente o acesso ao porto setentrional de Mênfis. As idas e vindas dos barcos eram regulamentadas de forma a evitar acidentes. Cada unidade estava identificada e, em caso de obstrução, tinha que esperar antes de atingir o seu lugar. O encarregado do canal principal observava-o com um olhar quase distraído. À hora do almoço, o tráfego era escasso. Do alto da Torre Branca, esmagada sob um sol ardente, o guarda contemplava, não sem orgulho, o Nilo, os canais e os campos verdejantes, cuja vastidão anunciava o nascimento do delta. Dentro de menos de 1 hora, quando o sol começasse a descer no zenite, voltaria para casa, na parte sul da cidade, e tiraria um cochilo reparador antes de brincar com os filhos. O estômago reclamava de fome e ele ia mastigando um pedaço de sanduíche com salada que tinha sido colhido nessa mesma manhã. O seu trabalho era mais fatigante do que parecia. E não é verdade que exigia uma grande capacidade de concentração? De repente, um estranho espetáculo. Primeiro, julgou ser uma miragem provocada pelos efeitos da luz de verão sobre o azul do rio. Depois, esquecendo a pequena sombra que protegia do sol, fixou o olhar numa embarcação incrível que se insinuava entre dois lanchões carregados de ânforas e de sacos de cereais. Era uma canoa de papiros. A bordo, um jovem atleta que manejava o remo num ritmo infernal. Em geral, aquele tipo de embarcação não saía do labirinto aquático do delta. E, sobretudo, não estava inscrito na lista dos barcos autorizados a circular naquele dia. Utilizando um espelho, o guarda fez um sinal urgente com a vista ao grupo de intervenção. 3 barcos rápidos, movidos por equipes de remadores bem treinados, interceptaram o intruso, obrigando-o a parar. O príncipe Ramsés desembarcou entre 2 guardas fluviais. Izete, a bela, deixou explodir a sua fúria. Por que Ramsés se recusa a receber-me? Não sei, respondeu Amene, cuja cabeça ainda estava dolorida. Está doente? Espero que não. Falou a meu respeito? Não. Você devia falar mais, Amene. Não é esse o papel de um secretário particular. Voltarei amanhã. Como quiser. Tente ser mais conciliador. Se me abrir a porta dele, você será recompensado.
Estou satisfeito com o meu salário. A jovem encolheu os ombros e retirou-se. Amene estava perplexo. Desde o seu regresso do Delta, Ramsés fechara-se no quarto e não pronunciara uma palavra. Comia sem apetite as refeições que o amigo lhe trazia. Relia as máximas do sábio Ptah-hotep ou ficava na varanda contemplando a cidade e as longínquas pirâmides de Gizé e de Saqqara. Sem conseguir despertar seu interesse, Amene informara-o do resultado das suas investigações. Não havia dúvida, de acordo com os rascunhos de documentos, que a oficina suspeita pertencia a um personagem importante que empregava diversos artesãos. Mas Amene esbarrava com uma parede de silêncio que não tinha como quebrar. Louco de alegria, Vigilante fez festa ao dono e nunca mais o deixou. Solicitando carícias ou deitado aos pés do príncipe, o cão amarelo-dourado, de orelhas pendentes e cauda em espiral, desempenhava sem uma falha o seu papel de protetor. Apenas ele recebia as confidências de Ramsés. Na véspera do Ano Novo e da festa da cheia, Izete, a bela, perdeu a paciência e, apesar da proibição do amante, foi ter com ele à varanda, onde meditava na companhia do cão. O vigilante mostrou os dentes, rosnou e endureceu as orelhas. Acalme esse animal! O olhar gelado de Ramsés impediu-a de se aproximar. O que se passa? Fala, suplico-lhe! Ramsés voltou-lhe as costas indiferente. Não tenho o direito de me tratar assim. Tive medo por você. Amo-o. E você nem um olhar se digna a dirigir-me. Deixe-me só. Izete, a bela, ajoelhou-se suplicante. Finalmente uma palavra. Vigilante pareceu menos hostil. O que quer de mim? Olha o Nilo, Izete. Posso aproximar-me de você? Ele não respondeu e ela atreveu-se. O cão não interferiu. A estrela Sótis vai sair das trevas, indicou Ramsés. Amanhã ela vai se erguer ao oriente com o sol e anunciará o aparecimento da cheia. Mas não é assim todos os anos? Não compreende que este ano não será igual a nenhum outro? A gravidade do tom impressionou Izete a bela. Não teve coragem para mentir. Não compreendo. Olha o Nilo. Ternamente, ela pendurou-se no seu braço. Não seja tão enigmático. Eu não sou sua inimiga. O que lhe aconteceu no Delta? O meu pai me colocou perante mim mesmo. O que quer dizer com isso? Não tenho direito de fugir. Será inútil esconder-me. Acredito em você, Ramsés, seja qual for o seu destino. Docemente, ela acariciou-lhe os cabelos. Ela contemplou-o sem tocá-lo. A prova vivida, lá longe, nas terras do norte, havia-o transformado. O adolescente tornara-se um homem de beleza fascinante, um homem por quem ela estava perdidamente apaixonada. Os especialistas na densidade do Nilo não tinham se enganado ao anunciar o dia em que a cheia subiria de assalto às margens de Mênfis. A festa organizou-se imediatamente. Por todo lado, clamavam que a deusa Ísis, ao fim de longa procura, havia reencontrado e ressuscitado Osíris. Pouco depois da madrugada, o dique que barrava o principal canal que abastecia a cidade foi aberto e a onda da cheia avançou com fúria. Para que se espalhasse sem causar destruição, milhares de estatuetas foram lançadas ao rio. Representavam Hapi, a força fecundadora do Nilo, simbolizada por um homem de seios pendentes, um tufo de papiros na cabeça e transportando pratos carregados de víveres. Todas as famílias conservariam uma cabaça de louça com água da cheia,
cuja presença garantiria a prosperidade. Havia agitação no palácio. Em menos de uma hora seria organizada a procissão que iria até o Nilo, com o faraó à cabeça, a fim de realizar um ritual de oferenda. E todos se interrogavam sobre o lugar que ocupariam na hierarquia revelada aos olhos do povo. Shenar andava de um lado para o outro. Interrogou o camareiro pela 10ª vez. Meu pai já confirmou minha posição? Ainda não. É insensato. Informe-se junto ao ritualista. Será o próprio rei a indicar a ordem à frente da procissão. Todos a conhecem. Perdoe-me, mas não sei mais nada. Nervoso, Shenar verificou as pregas do seu longo traje de linho e ajustou o colar de 3 voltas de pérolas de cornalina. Teria desejado mais luxo, mas não devia fazer sombra ao pai. Além do mais, verificavam-se os rumores. Sete tinha a intenção de modificar algumas disposições do protocolo de acordo com a rainha. Mas por que não estava ele a par do segredo também? Se o casal real o mantinha assim de fora, alguma desgraça se perfilava no horizonte. E quem poderia ser o instigador, senão o ambicioso Ramsés? Shenar tinha certamente feito mal em subestimar o irmão mais novo. Aquela serpente não parava de jogar contra ele nos bastidores e acreditava ter-lhe desferido um golpe decisivo, caluniando-o. Touia tinha dado ouvidos às suas mentiras e influenciado o marido. Sim, esse era o plano de Ramsés. Ocupar o primeiro lugar atrás do casal real quando, por ocasião de uma grande cerimônia pública, e provar que conseguira ultrapassar o irmão mais velho. Shenar solicitou audiência à mãe. 2 sacerdotisas acabavam de vestir a grande esposa real, cujo toucado, uma coroa encimada por 2 altas plumas, lembrava que ela era a encarnação do sopro da vida que fecundava todo o país. Com a sua presença, a seca seria vencida e a fecundidade regressaria. Shenar inclinou-se diante da mãe. Por que tanta indecisão a meu respeito? De que se queixa? Não deveria ser eu a secundar o meu pai durante o ritual das oferendas ao Nilo? Ele é quem decide. Não está informada da sua decisão? Perdeu a confiança no seu pai. Em geral, você é o primeiro a elogiar a sabedoria das suas decisões. Shenar ficou silencioso, lamentando a sua iniciativa. Sentia-se pouco à vontade diante da mãe. Sem agressividade, mas com uma temível precisão, ela trespassava a sua couraça e tocava no ponto certo. Continua a aprová-las. Pode ter certeza. Neste caso, por que se inquieta? Sete agirá da melhor maneira para o interesse do Egito. Não é isso o essencial? Para ocupar as mãos e o espírito, Ramsés copiava em papiros uma máxima do sábio Ptahhotep. Se és um guia encarregado de dar diretivas a um grande número, preconizava, procura todas as ocasiões para ser eficiente, de forma que a tua maneira de governar não tenha erros. O príncipe deixava-se penetrar por aquele pensamento, como se o velho autor, à distância de séculos, se dirigisse diretamente a ele. Dali a menos de uma hora, um ritualista viria buscá-lo e lhe indicaria o seu lugar na procissão. Se o seu instinto não o enganava, ocuparia o lugar geralmente reservado a Shenar. A razão pretendia que Sete não alterasse a ordem estabelecida. Mas por que o protocolo deixava pairar um mistério sobre a hierarquia que seria revelada à imensa multidão amontoada às margens do Nilo? O faraó preparava um golpe teatral, e esse golpe seria a substituição de Shenar por Ramsés.
Nenhuma lei obrigava o rei a designar o seu filho mais velho como sucessor, nem sequer era obrigado a escolhê-lo entre os notáveis. Muitos faraós e rainhas tinham pertencido a famílias modestas ou sem contato com a corte. A própria Touia não passava de uma provinciana sem fortuna. Ramsés relembrava os episódios vividos com o pai. Nenhum era obra do acaso. Bruscamente, com tomadas de consciência brutais, Sete despojara-o das suas ilusões para deixar a descoberto a sua verdadeira natureza. Tal como um leão nascia para ser rei, Ramsés sentia-se nascido para reinar. Ao contrário do que havia pensado, não dispunha da mínima liberdade. O destino traçava o caminho e Sete velava para que ele não se desviasse. Numerosos espectadores comprimiam-se na beira da estrada que ia do palácio ao rio. Esse dia de festa, que marcava o início do novo ano e o regresso da cheia, era uma das raras ocasiões em que todos podiam ver o faraó, a esposa, os filhos e os principais dignitários. Da janela dos seus aposentos, Shenar observava os curiosos, que dentro de alguns minutos assistiriam à sua derrota. Sete nem sequer lhe concedera a possibilidade de defender a sua causa e demonstrar que Ramsés era incapaz de se tornar rei. Revelando falta de lucidez, o monarca votava por uma decisão arbitrária e injusta. Muitos cortesãos não estariam de acordo. Competia a Shenar saber reuni-los e fomentar uma oposição cuja influência Sete não pudesse ignorar. Muitos notáveis tinham confiança em Shenar. Se Ramsés desse qualquer passo em falso, o irmão mais velho recuperaria rapidamente a supremacia. E se ele não o desse, Shenar se encarregaria de preparar as armadilhas às quais o jovem não escaparia. O ritualista-chefe pediu ao filho mais velho do rei que o seguisse. A procissão estava prestes a iniciar-se. Ramsés seguiu o ritualista. A procissão estendia-se desde a porta do palácio até a saída do bairro dos Templos. O príncipe foi conduzido para a parte inicial onde se encontrava o casal real, precedido pelo encarregado de abrir caminho. Os sacerdotes de crânio raspado, vestidos de branco, viram passar o filho mais novo de Sete e o seu porte distinto o surpreendeu. Alguns consideravam-no ainda um adolescente interessado apenas em jogos e divertimentos constantes, destinado a uma existência fácil e apagada. Ramsés avançou. Passou por alguns cortesãos influentes e grandes damas com suntuosas indumentárias. O príncipe mais novo aparecia pela primeira vez em público. Não tinha sonhado. No próprio dia de Ano Novo, o pai ia anunciá-lo para o trono. Mas o avanço interrompeu-se de repente. O ritualista pediu-lhe para tomar lugar atrás do grande sacerdote de Pitá, atrás e longe do casal real, atrás e longe de Shenar, que à direita do pai continuava a apresentar-se como sucessor designado de Sete. Fim do capítulo 17. Capítulo 18. Durante 2 dias, Ramsés recusou-se a comer e não quis falar com ninguém. Amene, consciente da imensa decepção do amigo, soube calar-se e permanecer silencioso. Como uma sombra, velava pelo príncipe sem o incomodar. É verdade que Ramsés tinha saído do anonimato e figurava a partir de agora entre as personalidades da corte habilitadas a participar dos rituais do Estado, mas o lugar que lhe fora atribuído fazia dele um simples figurante. Shenar continuava a ser o herdeiro da coroa. O cão amarelo-dourado, de orelhas penduradas, compreendeu a tristeza do seu dono e não lhe solicitou nem passeios nem brincadeiras. Graças a ele, o príncipe saiu da prisão onde se encerrara.
Ao dar de comer à vigilante, resolveu finalmente tomar a refeição que o seu secretário particular lhe oferecia. Sou um imbecil e um vaidoso, Amene. O meu pai deu-me uma boa lição. De que serve se torturar? Julgava-me menos estúpido. Será o poder assim tão importante? O poder não, mas realizarmos a nossa verdadeira natureza, sim. E eu estava convencido de que minha verdadeira natureza exigia reinar, e o meu pai me afastando do trono e eu completamente cego. Vai aceitar o seu destino? Ainda terei algum? Amene receava uma loucura. O desespero de Ramsés era tão profundo que podia arrastá-lo para uma aventura insensata em que acabaria por se destruir. Apenas o tempo acentuaria sua decepção, mas a paciência era uma virtude que o príncipe ignorava. Sari convidou-nos para uma pescaria, murmurou Amene. Aceita essa distração? Como quiser. O jovem escriba dissimulou seu impulso de alegria. Se Ramsés saboreasse de novo os prazeres cotidianos, em breve estaria curado. O ex-preceptor de Ramsés e a esposa haviam reunido brilhantes representantes da juventude culta para iniciá-los no sutil prazer da pesca com linha, num lago onde abundavam peixes criados em viveiros. Cada participante dispunha de uma tripeça e de uma vara de pesca de madeira de acácia. O mais hábil seria proclamado vencedor do concurso e ganharia um esplêndido papiro relatando as aventuras de Sinorre, um romance clássico que gerações de letrados haviam apreciado. Ramsés deu o seu lugar a Amene, que apreciou bastante aquela distração inédita. Como podia ele compreender que nem a sua amizade, nem o amor por Izete a Bela conseguia apagar o fogo que lhe devorava a alma? O tempo não faria mais do que atiçar aquela chama insaciável a qual tinha que oferecer alimento. O que quer que dissesse o seu destino, não aceitaria uma vida medíocre. Apenas 2 seres o fascinavam: o pai, o rei, e a mãe, a rainha. Era a visão que ele teria querido partilhar e nenhuma outra. Afetuosamente, Sari pousou a mão no ombro do seu antigo aluno. Este jogo lhe aborrece? A sua recepção está muito boa. Sua presença garante-lhe o êxito. Está se tornando irônico. Não é essa a minha ideia. A sua posição está agora bem definida e muitos cortesãos o acharam soberbo por ocasião do cortejo. O jovial Sari pareceu-lhe sincero e o foi arrastando para um quiosque onde serviam cerveja fresca. A sua função de escriba real é a mais invejável possível, declarou ele com entusiasmo. Você conquista a confiança do rei, tem acesso aos tesouros e aos celeiros, recebe uma bela parte das oferendas depois de terem sido consagradas no templo, anda bem vestido, possui cavalos e um barco, vive numa bela vila, recebe os rendimentos dos seus campos e há zelosos servidores que se preocupam com o seu bem-estar. Os seus braços não se cansam, as suas mãos permanecem macias e brancas, as suas costas são vigorosas, não carregam pesadas cargas, não manejam nem a enxada nem a picareta. Escapa às tarefas pesadas e as suas ordens são executadas com celeridade. A sua prancheta, os seus cálamos, o seu rolo de papiro garantem-lhe prosperidade e fazem de você um homem rico e respeitado. E a glória? Você me pergunta. Mas você a terá. Os contemporâneos dos sábios escribas caíram no esquecimento, enquanto a posteridade entoa louvores aos que escreveram. Seja escriba, recitou Ramsés com uma voz neutra, porque um livro é mais duradouro do que uma estela ou uma pirâmide. Preservará o teu nome melhor do que qualquer construção. Como herdeiros, os escribas têm os seus livros de sabedoria.
Os sacerdotes que celebram os seus rituais funerários são os seus escritos. O seu filho é a prancheta sobre a qual escrevem, e a pedra coberta de hieróglifos a sua esposa. Os edifícios mais resistentes desmoronam e desaparecem, mas a obra dos escribas atravessa gerações. Esplêndido! Não perdeu uma migalha do que lhe ensinei? Exclamou Sari. É o ensinamento dos nossos pais. Claro, claro, mas fui eu que lhe transmiti. Presto-lhe as minhas homenagens. Estou cada vez mais orgulhoso de você. Seja um bom escriba real e não sonhe com mais nada. Outros convidados exigiram as atenções do dono da casa. As pessoas conversavam, bebiam, pescavam com linha, trocavam falsas confidências e Ramsés aborrecia-se, estranho àquele pequeno mundo satisfeito com a sua mediocridade e os seus privilégios. A irmã mais velha agarrou-o ternamente pelo braço. — Está feliz? Perguntou dolente. — Não está evidente? Estou bonita. Afastou-a um pouco e olhou-a. O vestido era bastante exótico, com um excesso de cores vivas. A peruca demasiado complicada, mas parecia menos cansada do que habitualmente. Está uma perfeita dona de casa. Um cumprimento vindo de você. É tão raro. Portanto, mais precioso ainda. A sua apresentação foi muito elogiada por ocasião do ritual de oferendas ao Nilo. Permaneci imóvel e não pronunciei uma palavra. Justamente, uma excelente surpresa. A corte previra outra reação. Qual? No olhar vivo de Dolente passou um brilho mau. Um protesto? Talvez mesmo uma agressão. Quando você não consegue o que quer, mostra-se geralmente muito mais violento. Será que o leão se transformou em cordeiro? Ramsés apertou os punhos para não a esbofetear. E você sabe o que eu desejo, Dolente? Aquilo que possui o seu irmão e que você nunca terá. Engana-se. Não sou invejoso. Procuro a minha verdade e nada mais. Chegou o tempo das férias de Mênfis, torna-se sufocante. Nós vamos para a nossa casa do Delta. Venha conosco. A família reúne-se tão raras vezes. Você nos ensinará a andar de barco. Nadaremos e pescaremos grandes peixes. A minha função... Venha, Ramsés. Visto que atualmente tudo está esclarecido, preste atenção aos que lhe são próximos e goze o seu afeto. O vencedor do concurso de pesca com linha deu um grito de alegria. A dona da casa foi obrigada a ir felicitá-lo, ao mesmo tempo em que o marido lhe entregava o papiro relatando as aventuras de Sinorre. Ramsés fez um sinal a Amene. A minha linha partiu-se, confessou o jovem escriba. Vamos embora. Já? O jogo acabou, Amene. Shenar, suntuosamente vestido, dirigiu-se a Ramsés. Lamento chegar tão tarde. Não pude admirar a sua técnica. Amene substituiu-me. Fadiga passageira? Tire as conclusões que quiser. Muito bem, Ramsés. Cada dia você toma mais consciência dos seus limites. No entanto, esperava um agradecimento. Por quê? Se você foi admitido naquela magnífica procissão, foi graças à minha intervenção. Sete queria deixá-lo de fora. Receava, com razão, um comportamento impróprio. Felizmente, você se portou muito bem. Continue assim e nos manteremos em boas relações. Seguido por uma corte de zeladores, Shenar afastou-se. Sari e a esposa inclinaram-se diante dele, encantados com a sua presença inesperada. Ramsés acariciava a cabeça do cão. Perfeitamente em êxtase, Vigilante fechava os olhos. O príncipe contemplava as estrelas circumpolares que eram consideradas imortais.
Segundo os sábios, formavam no além o coração do faraó ressuscitado quando tinha sido reconhecido de voz pelo tribunal divino. Nua, Izete, a bela, pendurou-se-lhe ao pescoço. Esqueça um bocadinho esse cão. Vou acabar tendo ciúmes dele. Faz amor comigo, me abandona. Você adormeceu? Eu não tinha sono. Se me beijar, vou lhe revelar um segredinho. Detesto a chantagem. Consegui fazer-me convidar pela sua irmã mais velha. Assim, estará menos só com a sua querida família e daremos razão aos boatos de que já somos casados. Tornou-se tão meiga e felina que o príncipe não pôde ignorar suas carícias. Tomou-a nos braços, atravessou a varanda, depositou-a sobre a cama e deitou-se sobre ela. Amene estava contente. Ramsés reencontrara o seu feroz apetite. Está tudo pronto para a partida, anunciou orgulhosamente. Verifiquei eu próprio as bagagens. Essas férias vão nos fazer bem. Você bem que a mereceu. Vai dormir muito? Quando começa um trabalho, não consigo parar. Na casa da minha irmã não terá nada que fazer. Receio que não. A sua posição implica o conhecimento de numerosos dossiês e... Amene, você ainda sabe se distrair? Tal patrão, tal servidor. Ramsés agarrou-o pelos ombros. Você não é meu servidor, mas meu amigo. Siga o meu conselho. Repouse alguns dias. Vou tentar, mas... Alguma preocupação? Aqueles blocos de tinta falsificados. Aquela fábrica suspeita. Quero saber a verdade. Está ao nosso alcance? Nem o Egito, nem nós mesmos podemos tolerar semelhante fraude. Terá a cobertura de um homem de Estado? Você pensa como eu, tenho certeza. Pedi à minha mãe que nos ajudasse. É maravilhoso! No momento, nenhum resultado. Haveremos de conseguir. Estou pouco me importando para esses blocos de tinta e para essa fábrica, mas quero ter à minha frente o homem que tentou lhe matar e o que deu a ordem. A determinação de Ramsés fez estremecer o seu secretário particular. A minha memória é fiel, Amene. Sari tinha fretado um elegante barco, onde cerca de 30 pessoas podiam se acomodar à vontade. Deliciava-se com a ideia de navegar no verdadeiro mar formado pela inundação e chegar a uma confortável residência situada no topo de uma colina, rodeada de palmeiras. Ali, o calor seria mais suportável e os dias passariam preguiçosos e encantadores. O capitão estava com pressa de partir. A guarda fluvial acabava de dar-lhe autorização para sair do porto. Se falhasse na sua vez, teriam que esperar 2 ou 3 horas. Ramsés está atrasado, lamentou a irmã mais velha. No entanto, Izete, a bela, já está a bordo, fez notar Sari. As suas bagagens? Embarcaram de madrugada, antes da canícula. Dolente bateu os pés. Aí vem o seu secretário. Amene corria parando de vez em quando. Pouco habituado a esse tipo de exercício, teve que tomar fôlego antes de falar. Ramsés desapareceu, revelou. Fim do capítulo 18. Capítulo 19. Acompanhado por um cão amarelo-dourado de orelhas caídas, o viajante transportava nos ombros uma esteira enrolada, presa por uma correia. Na mão esquerda levava um saco de cabedal com uma tanga e sandálias, e na direita um cajado. Quando parava para repousar, estendia a esteira à sombra de uma árvore e adormecia, sob a proteção do seu fiel companheiro. O príncipe Ramsés fizera a primeira parte da viagem de barco e a segunda a pé, infiltrando-se pelos caminhos estreitos traçados sobre as colinas emersas. Atravessava muitas aldeias e restaurara as forças com os camponeses.
Cansado da cidade, descobria um mundo sereno, eternamente semelhante a si próprio, vivendo ao ritmo das estações e das festas. Ramsés não avisara a Amene, nem a Izete, a Bela. Desejava viajar só, como qualquer egípcio que partisse de visita aos membros de sua família ou se dirigisse para um dos muitos canteiros de obras aberto durante o período da cheia. Entre algumas povoações, tinha recorrido a um barqueiro que transportava pobres e aqueles que não tinham barco, mesmo rudimentar. Sobre a gigantesca toalha de água cruzavam-se dezenas de embarcações de diversos tamanhos, algumas carregadas de crianças que, à força de gesticularem, caíam à água e se lançavam em corridas desenfreadas. O tempo do repouso, das brincadeiras e das viagens. Ramsés detectava a respiração do povo do Egito, a sua alegria forte e serena, baseada na confiança que depositava no faraó. Aqui e acolá ouvia falar de Sete com respeito e admiração. O filho sentiu orgulho e jurou a si mesmo ser digno dele, mesmo que continuasse a ser um simples escriba real, um encarregado de controlar a entrada de cereais ou fazer o registro dos decretos. A entrada de Fayum, província verdejante onde reinava Sobek, o deus crocodilo, o harém real de Mer-Or, o grande amor, estendia-se por vários hectares cultivados por jardineiros de elite. Uma rede de canais, sabiamente traçada, percorria o vasto domínio que alguns consideravam o mais belo do Egito, onde nobres damas de idade gozavam ali de uma modelagem tranquila, admirando as lindíssimas jovens admitidas para o trabalho nos ateliês de tecelagem e nas escolas de poesia, música e dança. Especialistas em esmaltes aperfeiçoavam a sua técnica ao lado das criadoras de joias. Verdadeira colmeia, o harém zumbia com tantas atividades. Antes de se apresentar à porta de entrada do domínio, Ramsés mudou de tanga, calçou as sandálias e sacudiu a poeira do cão. Considerando-se apresentável, abordou um dos guardas de aspecto desagradável. Venho ver um amigo. Onde está a sua carta de apresentação, meu rapaz? Não preciso. O guarda esticou o pescoço. E qual a razão dessa pretensão? Sou o príncipe Ramsés, filho de Sete. Está troçando de mim. Um filho de rei desloca-se com escolta? O meu cão me basta. Siga o seu caminho, rapaz, pois já não estou gostando da brincadeira. Ordeno-lhe que se afaste. A firmeza na voz e o olhar penetrante surpreenderam o guarda. Devia repelir aquele impostor ou tomar qualquer precaução, pensou Ramsés. Como se chama seu amigo? Moisés. Espere aqui. Vigilante sentou-se sobre as patas traseiras à sombra de um alpendre. O ar estava perfumado. Centenas de aves faziam ninho nas árvores do harém. Poderia a vida ser mais agradável? Ramsés! Empurrando o guarda, Moisés correu para Ramsés. Os dois amigos abraçaram-se e depois entraram pela porta, seguidos de Vigilante, que não sabia para onde virar o focinho, por lhe parecerem agradáveis os odores vindos da cozinha do posto de guarda. Moisés e Ramsés entraram por uma alameda empedrada, que serpenteava por entre os sicômoros e terminava em um espelho de água onde abundavam os lotos brancos de largas folhas espalmadas. Sentaram-se num banco formado por 3 blocos de calcário. Que agradável surpresa, Ramsés! Você foi nomeado para cá? Não, apenas tive vontade de voltar a vê-lo. Veio só, sem escolta? Está chocado? É mesmo coisa sua. O que fez desde que o nosso pequeno grupo se desmembrou? Tornei-me escriba real e convenci-me de que meu pai me tinha escolhido como seu sucessor.
Com o consentimento de Shenar? Não passava de um sonho, claro, mas eu sou teimoso. Quando meu pai me renegou publicamente, a ilusão dissipou-se, mas uma força, essa mesma força que me fez ultrapassar as minhas aptidões, continua a animar-me. O que me incomoda é a ideia de me esmorecer como um inútil. O que devemos fazer da nossa vida, Moisés? Tem razão. Essa é a única pergunta que importa. E como lhe responde? Tão mal como você. Sou um dos assistentes do chefe deste harém. Trabalho num ateliê de tecelagem. Controlo o trabalho dos oleiros. Disponho de uma casa de 5 divisões, de um jardim e de boa alimentação. Graças à biblioteca do harém, aqui estou eu, o hebreu, instruído em toda a sabedoria dos egípcios. O que posso desejar de melhor? Uma mulher bonita? Moisés sorriu. Não faltam aqui. Já se apaixonou? Talvez. Por quem? Isete, a bela. Digna de um rei, dizem. Já está me fazendo inveja. Mas por que talvez? Ela é maravilhosa. Entendemo-nos maravilhosamente. Mas não sou capaz de afirmar que a amo. Imaginava o amor de outra maneira. Mais intenso, mais louco, mais... Não se torture e saboreie o momento presente. Não é esse o conselho dos arpistas que deliciam os nossos ouvidos durante os banquetes? E você, encontrou o amor? Sim, muitos amores, mas nenhum me satisfaz. Também sinto queimar-me um fogo que não sei dar nome. O que será melhor, esquecê-lo ou fazê-lo aumentar? Não temos possibilidade de escolha, Moisés. Se fugirmos, vamos sumir como sombras nefastas. Você pensa que este mundo é um mundo de luz? A luz está neste mundo. Moisés ergueu os olhos para o céu. Ela não se oculta no coração do sol? Ramsés obrigou o amigo a baixar os olhos. Não o olhe de frente ou ele o cegará. Ainda hei de descobrir o que está oculto. Um grito de terror interrompeu o diálogo. Numa aléia paralela, 2 tecelãs fugiram a toda velocidade. É a minha vez de surpreendê-lo, disse Moisés. Vamos castigar o demônio que assusta essas infelizes. O causador dos problemas não tentara sumir. Com um joelho no chão, apanhava um réptil de um verde escuro muito bonito e metia-o num saco. Setaol! O especialista em serpentes não manifestou a mínima emoção. Como Ramsés se admirasse por vê-lo ali, explicou que a venda de veneno ao laboratório do harém garantia sua independência. Além disso, a perspectiva de passar alguns dias na companhia de Moisés dava-lhe grande satisfação. Como nenhum nem outro se preocupavam com regras morais muito rigorosas, levariam uma bela vida até que os seus caminhos se separassem de novo. Ensinei a Moisés alguns rudimentos da minha arte. Feche os olhos, Ramsés. Quando o príncipe recebeu o sinal para abri-los, Moisés, bem firme nas pernas, segurava na mão direita uma vara castanho escura muito fina. Não é uma grande façanha. Olhe melhor, recomendou Setaol. A vara animou-se e ondulou. Moisés então deixou cair no chão uma serpente de bom tamanho, que Setaol recuperou imediatamente. Não é um lindo passo de magia natural? Um pouco de sangue frio e é possível surpreender qualquer pessoa, mesmo o filho de um rei. Muito bem, ensine-me a manejar esse tipo de cajado. Por que não? Os 3 amigos isolaram-se num pomar onde Setaol iria educar os seus companheiros. Manipular um réptil vivo exigia habilidade e precisão. Algumas esbeltas jovens ensaiavam uma dança bastante acrobática. Envergando uma tanga estreita e semilonga,
presa por tiras cruzadas no peito e nas costas, os cabelos erguidos para o alto atrás da cabeça num rabo de cavalo, em cuja ponta estava presa uma pequena bola de madeira, lançavam-se em movimentos complicados, realizados com perfeita noção de conjunto. Ramsés observava o espetáculo graças à cumplicidade de Moisés, muito apreciado pelas dançarinas, mas cuja disposição se tornava cada vez mais sombria. Setaol não partilhava dos tormentos dos seus dois amigos. O convívio assíduo com as serpentes, que podiam causar uma morte súbita e sem apelo, dava suficiente sentido à sua vida. Moisés teria gostado de viver uma paixão como aquela, mas continuava prisioneiro de uma rede de tarefas administrativas que, no entanto, executava com rigor tão perfeito que parecia-lhe estar destinada em pouco tempo à direção de um harém. Um dia, prometeu Ramsés, abandonarei isto tudo. Que quer dizer? Eu mesmo não sei, mas esta vida é cada vez mais insuportável para mim. Partiremos juntos. Uma dançarina de corpo perfumado roçou pelos dois amigos sem conseguir alegrá-los. Quando a demonstração terminou, deixaram-se, no entanto, convencer a participar de uma conversa com as jovens, sentadas junto ao lago de águas azuladas. O príncipe Ramsés teve que responder a diversas perguntas sobre a corte, a sua função de escriba real e os seus futuros projetos. Grosseiro, quase áspero, mostrou-se evasivo. Decepcionadas, suas interlocutoras entretiveram-se com um concurso de citações poéticas, provando assim a sua vasta cultura. Ramsés notou que uma delas permanecia silenciosa. Mais jovem do que as suas companheiras, cabelos muito negros e brilhantes, olhos verde-azulados, era encantadora. Como se chama ela? Perguntou a Moisés. Nefertari. Por que aquela timidez? Veio de uma família modesta e acaba de entrar no harém. Foi notada por causa das suas qualidades de tecelã. Conquistou o primeiro lugar do seu grupo em todas as matérias. As filhas de famílias ricas não a perdoam. Novamente, diversas dançarinas tentaram chamar a atenção do príncipe Ramsés. Havia boatos de um casamento com Izete a Bela, mas não era o coração de um filho de rei maior do que dos outros homens? O príncipe não ligou às provocações e foi sentar-se perto de Nefertari. A minha presença a incomoda? A agressividade da pergunta desarmou-a. Ergueu para Ramsés uns olhos inquietos. Desculpe a minha impertinência, mas vejo-a tão sozinha. É que estava pensando que preocupação ocupa o vosso espírito. Temos que escolher uma das máximas do sábio Ptah-hotep e comentá-la. Venero esse texto. Qual deles irá escolher? Ainda estou em dúvida. A que trabalho foi destinada Nefertari? A arte floral. Gostaria de compor ramos para os deuses e permanecer no templo o máximo de tempo possível no decurso do ano. Não é uma vida austera? Gosto da meditação. É nela que encontro a minha força. Não está escrito que o silêncio faz crescer a alma como uma árvore em flor? A vigilante das dançarinas pediu-lhes que se reunissem e fossem mudar de roupa antes de se dirigirem para a aula de gramática. Nefertari levantou-se. Um momento. Aceita fazer-me um favor? A vigilante é severa e não admite nenhum atraso. Que máxima irá escolher? O sorriso da jovem teria acalmado o guerreiro mais exaltado. Uma palavra perfeita está mais oculta que a pedra verde. No entanto, pode encontrar-se junto dos servos que trabalham na mó. E afastou-se rapidamente, aérea, luminosa. Fim do capítulo 19. Capítulo 20.
Ramsés ficou uma semana no harém de Mer-Ur, mas não teve oportunidade de tornar a ver Nefertari. Moisés, sobrecarregado de trabalho pelo seu superior hierárquico, que se aproveitava da sua rapidez de execução, pouco tempo pôde dedicar ao amigo. No entanto, encontraram nos seus diálogos uma força nova e prometeram mutuamente não mergulhar no sono da consciência. Em breve, a presença do filho mais novo de Sete se transformou num acontecimento. Nobres damas de idade insistiram em conversar com ele e algumas quase o sufocaram com as suas recordações e conselhos. Muitos artesãos e funcionários solicitaram a sua benevolência. O diretor do estabelecimento não cessava de lhe testemunhar as maiores atenções, para que ele lhe falasse ao pai da sua gestão perfeita. Conseguir esconder-se num jardim para ler em paz os escritos dos antigos tornou-se uma verdadeira proeza. Ao sentir-se prisioneiro naquele paraíso, o príncipe agarrou o seu saco de viagem, a sua esteira e o seu cajado. Abandonou o local sem avisar ninguém. Moisés compreenderia. Vigilante havia engordado. Alguns dias de caminhada e ele voltaria à boa forma. O chefe de segurança do palácio estava esgotado. Nunca, no decurso de sua carreira, tinha trabalhado tanto, correndo de um lado para o outro, convocando dezenas de responsáveis, insistindo em verificar todo e qualquer detalhe, recomeçando os interrogatórios e ameaçando os seus interlocutores com terríveis punições. Tinham bloqueado as investigações, ou a máquina administrativa havia gripado por si própria. Estava difícil de descobrir. Bem que tinham tentado exercer algumas pressões sobre o alto funcionário, mas ele não conseguira determinar a sua origem, e a rainha assustava-o mais do que qualquer cortesão, por mais feroz que ele fosse. Quando teve a certeza de ter esgotado as suas possibilidades e de não poder avançar mais, apresentou-se a Touia. Posso garantir, Vossa Majestade, a minha inteira dedicação. É a sua eficácia que me interessa. Tinha-me pedido, Majestade, para descobrir a verdade, fosse ela qual fosse. Exatamente. Vossa Majestade deveria ficar decepcionada porque... Deixe o julgamento para mim e vamos aos fatos. O chefe da segurança hesitou. Devo dizer que a minha responsabilidade, o olhar da rainha o impediu de concluir a própria justificativa. A verdade, Majestade, é por vezes difícil de ouvir. Estou ouvindo. O homem engoliu em seco. Pois bem, anuncio-vos 2 catástrofes. Amene recopiava cuidadosamente os decretos dos quais todo escriba real devia tomar conhecimento. Embora a falta de confiança de Ramsés o tivesse magoado, sabia que o príncipe regressaria. Continuava, portanto, o seu trabalho de secretário particular como se nada tivesse acontecido. Quando o vigilante lhe saltou para os joelhos e lhe lambeu as faces com sua língua doce e úmida, Amene esqueceu as censuras e saudou o regresso de Ramsés com entusiasmo. Estava certo de que iria encontrar o seu gabinete vazio, confessou o príncipe. E quem teria mantido os dossiês em dia? No seu lugar, eu não aceitaria um abandono assim. Mas você está no seu. E eu no meu. Os deuses assim o quiseram e sinto-me satisfeito. Desculpe-me, Amene. Julguei-lhe ser fiel e manterei a minha palavra. Caso contrário, os demônios dos infernos me cortarão o pescoço. Como pode constatar, estou agindo egoisticamente. Fez uma viagem agradável? Ramsés falou-lhe do harém, de Moisés e de Setaol, mas omitiu o seu breve encontro com Nefertari.
Um momento de graça que a sua memória guardaria como uma joia. Chegou no momento exato, revelou Amene. A rainha quer vê-lo o mais depressa possível e Asha convidou-nos para jantar. Asha recebeu Ramsés e Amene na residência oficial que o Ministério dos Negócios Estrangeiros acabava de lhe atribuir no centro da cidade, pouco distante do departamento administrativo de que ele dependia. Apesar da sua pouca idade, parecia já um diplomata experiente, com maneiras delicadas e tom conciliador. Preocupado com a sua apresentação, seguia a última moda menfita, mistura de classicismo nas formas e exuberância nas cores. A sua inata elegância aliava-se agora a uma descontração que Ramsés não conhecia. Era evidente que Asha encontrara o caminho certo. Parece satisfeito com a sua sorte. Fui bem orientado e a sorte sorriu-me. O meu relatório sobre a guerra de Troia foi considerado o mais exato. De que se trata, afinal? A derrota dos troianos é inevitável. Contrariamente àqueles que acreditam na clemência de Agamenon, prevejo um massacre e a destruição da cidade. No entanto, não interviremos. O Egito não tem nada a ver com aquele conflito. Manter a paz é o maior desejo de Sete. É precisamente por isso que ele está tão preocupado. Ramsés e Amene fizeram a mesma pergunta angustiada ao mesmo tempo. Receia um conflito? Os hititas recomeçaram a agitar-se. Logo no primeiro ano do seu reinado, Sete tivera de enfrentar uma revolta dos beduínos. Incitados pelos hititas, invadiram a Palestina e proclamaram um reino independente, onde, de imediato, as facções tinham começado a matar-se umas às outras. Restabelecida a paz, o faraó partira em campanha para pacificar Canaã, anexar o sul da Síria e controlar os portos fenícios. No terceiro ano do reinado, todos tinham acreditado num choque frontal com as forças hititas, mas os exércitos, frente a frente, tinham acampado nas suas posições antes de regressarem às bases da retaguarda. O que sabe de concreto? Perguntou Ramsés. São informações confidenciais. Embora seja escriba real, você não pertence aos serviços diplomáticos. Com o indicador direito, Asha alisou o bigodinho impecavelmente cortado. Ramsés perguntou a si mesmo se ele estava falando sério, mas um brilho de ironia nos olhos do amigo acalmou-o. Os hititas fomentam perturbações na Síria. Alguns príncipes fenícios, em troca de uma confortável retribuição, estão prontos a ajudá-los. Os conselheiros militares do rei preconizam uma intervenção rápida e, de acordo com as últimas informações, Sete considera-a indispensável. Você fará parte da expedição? Não. Já caiu em desgraça? Não exatamente. O delicado rosto de Asha crispou-se ligeiramente, como se as perguntas de Ramsés lhe parecessem inconvenientes. Confiaram-me outra missão. De que se trata? Desta vez, sou mesmo obrigado a controlar a língua. Uma missão secreta! Fascinante, mas perigosa! Exclamou Amene. Estou a serviço do Estado. Não pode realmente contar-nos nada. Parto para o sul e não me perguntem mais nada. Vigilante apreciava satisfeito o privilégio concedido. Uma copiosa refeição servida no jardim da rainha. Touia, divertida, recebera manifestações de ternura expressas por uma língua adequadamente afetuosa. Impaciente, Ramsés mordia uma hastezinha. Você tem um bom cão, meu filho. É uma grande felicidade. Aprecia. Queria ver-me? Aqui estou. Como decorreu a sua estada no harém de Mer-Ur? Você sempre sabe tudo. Não é meu dever ajudar o faraó a reinar?
E as investigações? O chefe da segurança mostrou-se mais eficaz do que eu supunha. Avançamos, mas as notícias não são excelentes. O carreiro que levou você para uma cilada foi encontrado, mas estava morto. O cadáver jazia numa propriedade abandonada ao sul de Mênfis. Como ele chegou até lá? Não há nenhum testemunho concreto. Quanto à fábrica de blocos de tinta, é impossível identificar-lhe o proprietário. O papiro com o nome dele foi destruído no serviço de arquivos. Somente um notável poderia cometer semelhante delito. Tem razão. Um notável suficientemente rico e poderoso para comprar cumplicidades. Essa corrupção enoja-me. Não podemos ficar por aqui. Supõe-me covarde? Minha mãe! Agrada-me a sua revolta. Nunca aceite a injustiça. Como podemos agir agora? O chefe da segurança não é capaz de ir mais longe. Daqui em diante, eu me encarrego do caso. Estou à sua disposição. Ordene e eu obedecerei. Estaria disposto a um sacrifício desses para alcançar a verdade? O sorriso da rainha era simultaneamente sarcástico e terno. Eu nem sequer sou capaz de descobrir o que tenho dentro de mim. Ramsés não se atreveu a fazer mais confidências para não tornar-se ridículo aos olhos de Touia. Um verdadeiro homem não se contenta em esperar. Age. Mesmo quando o destino lhe é adverso, compete-lhe então modificá-lo. Se não é capaz, contente-se com a sua própria mediocridade e não acuse outros da sua pouca sorte. Supõe que seja Shenar, o mentor que tentou eliminar-me. Uma expressão de tristeza vincou o rosto da rainha. É uma acusação terrível. A suspeita também a atingiu? Vocês são meus filhos e amo os dois, mesmo não tendo o mesmo caráter, mesmo se a sua ambição é declarada. Como pode admitir que o seu irmão seja tão vil? Ramsés ficou perturbado. O seu desejo de reinar tê-lo-ia cegado a ponto de imaginar uma conspiração mais sinistra do que aquela? O meu amigo receia que a paz esteja ameaçada. Está bem informado. O meu pai está decidido a combater os hititas? A situação o obriga a isso. Quero partir com ele e lutar pelo meu país. Fim do capítulo 20. Eu tive que fazer uma pausa aqui, porque não tô me aguentando. Amigos de leitura, companheiros, o que vocês estão achando dessa série? Eu sou suspeitíssima para falar da série Ramsés, porque eu amo essa coleção de livros, é uma das minhas preferidas. E eu quero saber o que vocês estão achando. Deixa aí para mim nos comentários, deixa o seu like no vídeo. Por favor, interaja comigo. Eu gosto de saber a opinião dos outros, eu gosto de compartilhar um pouquinho do que está acontecendo. Do começo da leitura até aqui, muita coisa aconteceu com Ramsés. E eu acredito que muitas dúvidas estejam surgindo na cabeça dele. Como será que vai acontecer? O que será que vai acontecer entre o Amene? Ele acha agora que eles retomaram o contato. Eu quero agradecer muito vocês que estão aqui acompanhando o meu perfil no Kawaii e no YouTube. Então, para quem tá no Kawaii e não tá sabendo, eu tenho colocado semanalmente os vídeos de forma contínua, de 4 em 4 capítulos, no meu canal do YouTube, Simone Yost, para quem gosta de uma leitura mais ágil, ao invés de pedacinhos. Então, mais uma vez eu quero agradecer. Me sigam aqui no Kawaii. Me sigam também no YouTube. E muito obrigada. E, eu tô super ansiosa pra saber.
tem uma coisa aí que aconteceu, né? Ramsés conheceu Nefertari, uma mulher misteriosa. O que será que vai acontecer? Um beijo para vocês, muito, muito obrigada por me acompanharem aqui e até a nossa próxima leitura.